Nós estamos diante de um livro histórico que conta a história de uma família que teve uma trajetória não muito boa em sua caminhada. A Bíblia diz que nos dias em que os juízes julgavam Israel, houve uma fome na terra, pelo que essa família sai de Belém e vai habitar nas terras de Moabe. Eles vão peregrinar em Moabe, porque há falta de pão em Belém. Belém é conhecida, ou era conhecida na época, como a capital do pão. E a capital do pão está em falta de pão. E essa família que tinha o marido sacerdote do lar, Elimeleque, sua esposa Noemi, seus dois filhos Malom e Quilion, eles saem sem consultar a Deus, eles saem sem orar, eles saem sem perguntar para Deus se podiam sair. E eles vão peregrinar nos campos de Moabe, porque as coisas se estreitaram em Belém. Ficou difícil a situação financeira em Belém. Então eles procuram por uma melhora financeira. Eles saem de Belém e vão para Moabe. Quando eles chegam em Moabe, a Bíblia Sagrada diz que morre Elimeleque. Aquela mulher tem uma grande perca. O sacerdote do lar, o seu esposo, o seu provedor, aquele pai daquela família falece. Ela vê que as coisas ficaram ruins. Em vez de ela voltar, não, ela insiste em ficar em Moabe. Ela perdeu o marido, mas ela insiste em ficar em Moabe. E os meninos, obviamente, estão jovens, e todo jovem quer casar. Nenhum jovem é bobo, todo jovem quer casar. O rapaz, quando está aí dos seus 17 para frente, ele já começa a procurar uma moça para se casar. A moça também, um rapaz, sucessivamente assim vai. Todo jovem quer se casar, e eles começam a procurar moças para se casar, e eles se casam com moças moabitas. Eles quebram um princípio de Deus, porque era algo que Deus reprovava. O povo de Deus naquela época, Deus queria que se relacionassem entre o seu próprio povo. Era uma desonra para uma mãe ver os seus filhos se casarem com moças de terras estranhas. O desprezo, o que causou a maior vergonha de Raquel diante de Esaú, é porque Esaú era fornicador e profano e se envolvia com mulheres estranhas. A ruína de Sansão foi se envolver com mulheres estranhas. Era um princípio quebrado ali, eles se casarem com aquelas moças moabitas. Mas só que a Bíblia Sagrada agora vai dizer que o tempo passa, eles ficam ali mais 10 anos, e morre Malom e morre Quilion. Agora fica Noemi viúva com mais 2 noras viúvas. Entenda, eles saíram dali porque havia falta de pão na terra do pão. Eles saíram dali, pastor Cláudio, porque a situação financeira se agravou. Então eles vão atrás de um sucesso financeiro nas terras de Moabe, e até tem. Só que nas terras de Moabe eles prosperam financeiramente, mas a família é destruída. E eu vou dizer uma grande verdade: nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso familiar. Tem gente deixando a família por causa de dinheiro, tem gente deixando a família por causa de escritórios, tem gente deixando a família por causa de cargos, tem gente deixando a família por tanta coisa. A ambição por crescer na vida financeira tem sido o fracasso de muitas famílias. É melhor estar em Belém passando prova, mas com a família unida, do que estar em Moabe, aleluia, nadando no dinheiro, mas com a família fracassada. Aleluia. Eu vou repetir: nem sucesso financeiro compensa o fracasso familiar, e aquela família é destruída. Agora deixe-me voltar um pouquinho aqui na história. A Bíblia Sagrada diz que Deus avisa para Abraão que
que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vai ter um diálogo com Deus. Se tiver 50 justos lá, Senhor, o Senhor vai destruir? O Senhor disse: de maneira nenhuma. Se tiver 50 justos lá, e 40, e 30, 20, de maneira nenhuma. Se tiver um justo lá, eu não destruo. Aí Abraão roga, aleluias, a Deus, e Deus envia 2 anjos à casa de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Quando os anjos entram na casa de Ló, eles têm uma notícia: saiam da cidade, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E ali eles estão em forma teofânica. A teofania é o anjo do Senhor, ou os anjos, quando eles se fazem homens e vêm sobre a face da terra. Isso é teofania, são anjos transformados em homens. E 2 anjos em forma teofânica entram na casa de Ló, e por serem 2 homens, que na verdade não são homens, mas são anjos em forma corpórea humana, eram belos, eram formosos, e a cidade de Sodoma e de Gomorra estava tomada de uma depravação total. As coisas lá, aleluias, estavam irritando Deus. O pecado era tanto que estava cheirando mal as narinas de Deus. Por isso Deus decide destruir. Então o homossexualismo predominava em Sodoma e Gomorra. Quando aqueles homens vê aqueles 2 anjos do Senhor em forma humana, formosos à vista, eles vão até a casa de Ló e começam a gritar: tira esses 2 homens para fora, porque nós queremos deitar com eles, nós queremos nos relacionar com eles. E quando eles começam a fazer isso, não sabiam eles que aqueles 2 varões eram 2 anjos do Senhor. O Senhor fica irritado e o Senhor dá uma palavra de ordem aos anjos, e os anjos pegam na mão de Ló, diz: olha, pega a sua família todinha aí, corre e escapa-te por tua vida, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra agora. Deus estava tolerando enquanto o pecado estava só entre eles, mas quando eles quiseram, aleluias, pecar contra os anjos de Deus, contra os homens de Deus que estavam ali com uma mensagem profética, aí Deus se apressou em cumprir o derramar da sua ira naquela cidade. Eu vejo isso sobre o arrebatamento da igreja, aleluia. Enquanto, aleluia, a falta de vergonha estava só lá fora, enquanto o avanço, o alastrar do homossexualismo estava só lá fora, enquanto o alastrar-se do divórcio estava só lá fora, enquanto o alastrar-se de toda sorte de pecado estava só lá fora, Deus estava até tolerando. Mas parece que eu vejo Deus se irritando com essa geração, porque esses negócios estão vindo querer entrar na igreja, aleluia. O avanço do pecado tem se alastrado na igreja, aleluia. Eu entendo que quando Jesus dizia que, aleluia, ele viria como nos dias de Sodoma e de Gomorra, que casavam-se e davam-se em casamento, aleluia. Quem é que se casava e dava-se em casamento? Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. Estão querendo trazer isso para a igreja, estão elaborando leis para querer obrigar pastor a casar homem com homem e mulher com mulher. Nós não somos preconceituosos, não temos nenhum problema com homossexuais, com lésbica. Eu tenho uma irmã que infelizmente é lésbica, aleluia, e ela sempre diz para mim: continue pregando a verdade. Eu estou nessa vida, mas eu sei que o evangelho é verdadeiro e o evangelho me condena. Eu preciso ser liberta disso. Ela sempre fala para mim: não temos nenhum problema com homossexuais, com lésbica, pelo contrário, nós amamos. Se quiser a nossa ajuda, estamos aqui. Se quiser libertação, aqui é o lugar, porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, aleluias. Agora não queira
queira obrigar a gente a aceitar essas práticas em nosso meio, porque vai contra os nossos princípios. Aleluia. Contra os nossos princípios nós não podemos, porque Deus não vai deixar. E se porventura estourar, eu tenho certeza que Deus vai olhar e vai falar: não, deixa eu tirar logo a igreja da terra, deixa eu arrebatar logo a minha igreja. Eu não vou deixar a minha igreja se contaminar. Eu tenho certeza disso, que antes de essa praga entrar na igreja, Deus vai arrebatar a igreja, Deus vai levar a igreja, Deus vai guardar a igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Ló sai dali e a ordem era: não olhem para trás, e escapa-te por tua vida, tu, tua mulher e tuas filhas, foge, não olha para trás. E a curiosidade, já dizia o ditado, ela matou o gato e transformou a mulher de Ló em uma estátua de sal. Ela ficou tão curiosa, tão curiosa, tão curiosa, e o barulhão de fogo, saraiva caindo lá atrás, e ela não se contentou, e a ordem era para não olhar para trás, e ela pega e não resiste. Olha, quando ela olha, ela é convertida em uma estátua de sal. E eu ouvi dizer que alguns historiadores dizem que está lá até o dia de hoje. Não sei se é verdade, mas uma coisa eu sei: se a Bíblia diz que ela foi convertida em uma estátua de sal, ela foi. Então Ló, fugindo dali, ele vai habitar em cavernas. E habitando em cavernas, aleluia, ele fica muito tempo. E todo mundo sabe que no Antigo Testamento, o nome da família, ele ia para frente se o pai gerasse filhos homens. Se não gerasse filhos homens, mulheres não levariam a descendência da família para frente, o nome da família para frente. E as filhas de Ló, aleluias, olha uma para outra e elas têm uma ideia dos quintos dos infernos. Uma olha para outra e fala: vamos embebedar o nosso pai e se deitar com ele. Olha a ideia dessas meninas. Vamos embebedar o nosso pai e se deitar com eles, para ele gerar filhos, para levar o nome adiante. Agora, por que elas têm esse pensamento? Entenda, elas cresceram em Sodoma e Gomorra. O que elas viam era isso: homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, filho com pai, irmão com irmão. Então essa bagunça toda era vista por elas. Então elas não têm dificuldade em planejar isso. Entenda algo: aquilo que os nossos filhos crescem vendo tem uma grande influência no futuro deles. Me preocupa algumas irmãs que são viciadas naquelas novelinhas da Globo, aonde homem beija homem, mulher beija mulher, véia beija véia, agora é pai beijando filho e etc. É tanta coisa que acontece, aleluias, e a pessoa vem no culto 1, 2 vezes por semana, mas todos os dias a Rede Globo está doutrinando a família dela lá com aquelas porcarias, e os filhos vendo. Aí a filha vira lésbica, o filho vira homossexual. Onde foi que eu errei? Jesus, criei meus filhos na igreja, mas os seus filhos viam mais capítulo de novelas imorais do que capítulos de Bíblia. E não vem com isso: esse pregador é religioso, é das antigas. Eu sou das antigas mesmo, estou nem aí não. Agora, não é questão de religiosidade não, irmãos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Os olhos são a candeia do corpo. Então aquilo que eu ando vendo, aleluias, a Assembleia de Deus, aleluias, durante muito tempo era um pecado terrível. Se alguém comprasse uma televisão, era até disciplinado. Eu conheço gente que foi disciplinado porque comprou uma televisão. Eu conheço moças que foram disciplinadas porque apararam as pontas do cabelo. A gente sabe que a Assembleia de Deus antigamente era desse jeito, e era disciplina de 3, 4, 6 meses. Para o obreiro era até 1 ano, para você entender. E as pessoas não saíam da igreja não. Era incrível isso, né? Hoje, se o pastor olhar de cara
feia, alguém já pede a carta e já muda de igreja. Mas naquela época não era assim não, o negócio era bem rígido, as coisas meio que mudaram, porque usos e costumes, eles mudam, mas a palavra, ela permanece. Eu comparo usos e costumes e a palavra de Deus como uma árvore. A árvore, ela troca de folhas, mas a raiz é a mesma. Então não é o eu ter ou não ter televisão. Eu posso até ter uma televisão, mas o que vai rogar dentro da minha casa é a minha raiz. Na minha televisão eu assisto DVD de pregação, na minha televisão eu assisto louvores, na minha televisão eu assisto coisas que edificam a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então o que acontece, irmãos? O que as filhas de Ló cresceram vendo influenciam nessa atitude agora. Elas embriagam o pai e uma se deita e fica grávida, a outra também se deita e fica grávida. As duas engravidam e as duas vão gerar 2 filhos que serão 2 nações. Um se chama Ben-Amim, o pai dos Amonitas, uma nação que deu muito trabalho para Israel. O outro se chama Moabe, o pai dos Moabitas. E por estas 2 nações nascerem de um incesto, Deus amaldiçoa os filhos de Ben-Amim, os Amonitas, e Deus amaldiçoa os Moabitas. Então o que acontece? Eles estão saindo de Belém e estão indo habitar em Moabe, ou seja, eles estão saindo de um lugar abençoado para ir habitar em um lugar amaldiçoado. Belém era abençoado, louvado seja Deus, todo mundo sabe disso. Lembra quando Balaque se juntou com Balaão tentando amaldiçoar Israel? Quando ele tentou para dizer eu amaldiçoo, Deus mudou a história. Ele disse: não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ele tenta de novo: não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele tenta de novo contra Jacó, não vale encantamento. Então o povo está saindo de um lugar abençoado para ir para um lugar amaldiçoado. Só que quando eles chegam lá, aleluia, eles começam a sofrer danos, eles começam a sofrer percas, e tem muita gente se precipitando. Eu quero falar um pouco aqui sobre mudanças da sua vida, seja mudança de igreja, seja mudança de cidade, seja mudança de casa. Ore a Deus, não se precipite ao fazer mudanças. Eu me entristeço quando eu encontro crentes que têm metade do tempo que eu me converti. E olha que eu sou um novo convertido, dia 15 agora eu faço apenas 14 anos que eu aceitei a Jesus, mas eu encontro crente que tem 2 anos de fé, nem foi discipulado direito ainda e já congregou em 10 igrejas, todo ano muda de igreja, aleluia, todo mês muda de igreja, qualquer coisinha muda de igreja. Entenda, entre uma igreja e outra existe um grande abismo. Eu vou repetir: entre uma igreja e outra existe um grande abismo. E a pessoa começa a ver problemas dentro de Belém, começa a ver problemas e começa a procurar outras igrejas. Geralmente ele vai em outras igrejas em dia de festa de irmãs. Todas as irmãs são super unidas. Agora vai lá no dia da escolha do uniforme, dia de festa de mocidade, todos os jovens são super unidos. Agora vai lá no dia que estão decidindo quem vai solar o hino, aleluia. Então festas, as igrejas são perfeitas em festas, em dias de festas, mas todas as igrejas têm problemas internos. Não existe igreja perfeita. E irmãos, convenhamos, se você achar uma igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai estragar ela, porque o problema não está na igreja, está em você. Você tem que entender o que é Belém de Deus para você e o que é Moabe de Deus para você. Então, o que acontece? A pessoa pensa que o pão acabou aqui, que não tem mais alimento de forma nenhuma, e ele decide ir para Moabe, ele decide mudar de igreja. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui.
Entre uma mudança de uma igreja para outra, como eu disse, existe um grande abismo, que para você ir, você consegue pular fácil, porque você está alimentado. Mas quando quebra a cara lá, para voltar, tem um monte de gente afastada dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tiveram força para pular o abismo para ir, mas não tiveram força para pular o abismo para voltar e caíram nele. Então, muito cuidado. Só que me chama a atenção que mesmo que aquela família foi para um lugar amaldiçoado, a fé de Noemi, ela permaneceu inabalável, a ponto de ela ganhar a nora para Deus, irmãos. Isso me chama muito a atenção. Olha que testemunho maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha querida irmã, você que tem nora, será que o teu testemunho converteria a sua nora? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmã querida que tem sogra, será que o teu testemunho converteria a sua sogra? Porque o testemunho de Noemi vai converter uma amaldiçoada. Ela vai olhar e diz: olha, para onde tu for eu vou, aonde tu passar a noite eu passarei, o teu povo será o meu povo, e olha, eu estou crente, o teu Deus será o meu Deus, a partir de agora eu não quero saber de outro Deus. Então, irmão, no meio do povo de Deus não deve existir guerras internas familiares entre genro e sogro, sogro e sogra, entre nora, não pode ter desavenças. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus, ele é diferente do mundo. No mundo, aleluias, o povo fica chamando a sogra de sogra coral. Não, aqui na igreja não. A nossa sogra é uma bênção. A minha sogra mesmo, irmão, é uma bênção. Ela lá na Bahia, eu aqui, aleluia, é bom demais. Mas quando ela está lá em casa também, quando ela vem, é uma bênção. Quando eu vou para a Bahia, ela me trata super bem também. Por quê? Porque isso é testemunho de crente. Crente não pode ter inimizade familiar. Então que o teu testemunho comece a ganhar a sua família para Jesus nesse ano de 2020. Quem acredita nessa palavra profética, levante a mão e dá glória a Deus. Agora, para me encerrar, olha, por que eles saíram de Belém? Porque houve falta de pão. Então eles saem de Belém para ir a Moabe, porque há falta de pão em Belém. O povo só vai procurar Moabe se tiver falta de pão em Belém. E vamos espiritualizar a mensagem. Um dos sermões mais duros de Jesus Cristo, e um dos que mais me chama a atenção, foi quando ele abriu a boca e disse: eu sou o pão da vida, e quem não comer de mim, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus. Aqueles 70 discípulos que Jesus tinha enviado para pregar o evangelho, estavam lá ouvindo essa pregação de Jesus. Os 12 estavam lá ouvindo essa pregação de Jesus. Aí a Bíblia diz que alguns discípulos levantaram e começaram a ir embora. Quando Jesus pregava que é o pão da vida e quem não comesse dele, eles não suportaram. Aí alguém chega e fala: Jesus, quem poderá suportar esse discurso? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quer ir tu com eles? Só que Pedro já estava convertido até o tutano. Ele disse: para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? Se tu é o pão que me alimenta, para onde é que eu vou? Se tu és o pão da vida, para onde é que eu vou? Não dá para ir para outro lugar. Então Jesus é o pão da vida, o pão que a nossa alma, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, e a alma do ser humano, ela precisa se alimentar. A alma do ser humano, ela sente fome e ela sente sede. Por ela sente fome, Jesus disse: eu sou
sou o pão da vida. Por ela sente sede, Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, aleluias, da água que tu me der, se tomar volta a ter sede, mas da água que eu te der, se tu tomar, nunca mais tu vai sentir sede. Aleluias, aleluia. Por a nossa alma ter sede, Jesus disse: quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, irmãos, Jesus oferece água e oferece pão para nossa alma. A fome levou aquela família a sair de um lugar abençoado para ir para um lugar amaldiçoado. Você já parou para observar um mendigo? O mendigo está andando, ele acha uma casca de banana no chão, ele pega e come. Ele vai na lixeira, está lá um sanduíche, uma comida cheia de bicho, ele pega, tira o bicho ou não tira, come do mesmo jeito. E por que ele se sujeita a comer aquelas porcarias? Por que ele se sujeita a comer aquilo? Porque ele está com muita fome, ele precisa se alimentar. E do mesmo jeito é o mundo espiritual. Se a alma está com muita fome, ela precisa de alimento, e se não tem o alimento verdadeiro, a pessoa vai comer qualquer porcaria. Você acha que a pessoa vai para Umbanda, que banda, 6 bandas, 7 bandas, sei lá, porque ela quer ir para lá? Não, é porque a alma dela precisa se alimentar de algo. Então ela procura as festas, ela procura a droga, ela procura a prostituição, ela procura todo o alimento que não presta e come, tudo engole, aleluia. Mas a pessoa que conhece o alimento verdadeiro e come dele, ela não quer mais saber desses alimentos velhos que o diabo oferece, aleluia. Deus não chamou a mim nem a você para comer restos. Ele tem pão quentinho para dar para a sua igreja. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele está disponível para saciar a minha alma e a sua alma. Não há necessidade de nós sairmos de Belém, porque ele é o pão da vida. Pode até ficar pouquinho, ele multiplica, ele ainda é o multiplicador de pão. Não precisa se desesperar e ir para Moabe, fique em Belém, porque Deus vai visitar Belém com pão. Glória. Raman Chorebaia Súria. Quando eles ficam sabendo que a falta de pão em Belém, eles vão. Mas quando ela fica sabendo lá em Moabe que Deus visitou Belém com pão, ela volta. Não era para ela ter saído, era para ela ter feito igual Gideão. Os midianitas cercaram a cidade, a fome chegou. Ele se desesperou? Não. Ele foi lá, aleluias, e começou a fazer ali, como nós possamos dizer, ele começou a malhar o trigo ali no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele foi para lá por quê? Para salvar a sua casa. Então, se a fome chegar, não se desespere. Entre em um local reservado e produza pão para sua casa. Não saia, não aceite comer porcarias, não aceite na hora da fome as bandejas que o diabo oferece. Deus ainda tem, e ele é o pão da vida, ele não vai te deixar de maneira nenhuma. Eu me lembro aqui, quando eu tinha 7 anos de idade, um homem morou lá na minha casa, e esse homem era padeiro. E ele disse: tu não quer trabalhar comigo uns dias lá na padaria, não? Eu disse: sim, eu vou. Aí eu fui trabalhar lá na padaria. O meu trabalho era só tinha uma máquina zona lá de fazer a massa para fazer o pão de sal, e o meu trabalho era quebrar ovo. Eu quebrava aproximadamente 400 ovos ali dentro daquela máquina ali. Eu quebrava um montão de ovo ali, eu ficava quebrando ovo ali. Nós saíamos de casa 3 horas da manhã e chegava na padaria 3 horas da manhã e ficava ali quebrando um ovo. Quando era 6 horas da manhã, o padeiro já tinha feito todos os pães, e você pode ir em qualquer panificadora 6 horas da manhã, que o pão está lá na vitrine quentinho.
Hoje, por lei, todo estabelecimento que vende comida tem que ter pelo menos uma janelinha para a pessoa olhar para dentro, mas naquela época não tinha. Então tinha gente que comprava pão naquela padaria o ano todinho, há 10 anos, e nunca tinha visto o padeiro. Ninguém sabia quem era o padeiro. A função do padeiro é levantar todos os dias 3 horas da manhã, para quando for de manhãzinha cedo, ter pão na vitrine. Por quê? Aleluias. E o povo não faz nem questão de conhecer o padeiro, não. Por quê? Porque o padeiro não vai matar a fome deles. O que vai matar a fome deles é o pão. O trabalho do padeiro é só acordar de madrugada para prover pão. E eu estou preocupado, porque o meu trabalho como pregador, o trabalho dos ministros de louvor como ministros de louvor, como pastor, como obreiro, é nada mais, nada menos do que ser um padeiro. É acordar às madrugadas e buscar alimento para dar para uma geração faminta. Aleluia. Só que quem tem que aparecer na vitrine não é o padeiro. Quem tem que estar na vitrine é o pão, porque o padeiro não alimenta, o pão sim. E essa geração, infelizmente, ela está trocando o pão pelo padeiro. Estão achando que é o padeiro que traz avivamento para a igreja. Estão achando que é pregador famoso que aviva a igreja, que é cantor famoso que aviva a igreja. Não é cantor, pregador, é só o padeiro. Ele tem que ir se esconder lá de madrugada para ter Jesus, para alimentar o povo. Chega dessa geração que está levantando artistas gospel, aleluia. Pior do que levantar bezerro de ouro na congregação é levantar artista gospel. Deus está enojado, aleluia, com essa geração que quer assumir a vitrine, que quer aparecer mais do que Jesus Cristo. Sai para lá. Quem tem que estar na vitrine é o pão da vida. Quem tem que aparecer é Jesus. É a mensagem autêntica de João Batista. Importa que eu diminua e que ele cresça. Lamancho revácia, ramacandarácia, uremacanha, xuriandarácia. Ninguém quer saber como é que está a vida do cidadão. Ninguém quer saber se tem nome, se arrasta a multidão. Pode trazer, e não é para ser assim. Aleluias. A igreja só enche quando tem pregadorzão de fora. Está errado. Trocaram o pão pelo padeiro. Aleluia. Ou seja, as pessoas só vão quando o padeiro está. Mas eu quero orar a Jesus Cristo para que a igreja volte a valorizar o pão. Eu vou para a igreja porque Cristo está lá. Aí nós vamos ver igreja encher, não só em congresso. Aí nós vamos ver igreja cheia em culto de doutrina, igreja cheia em oração, igreja cheia em escola bíblica dominical. Quando a igreja entender que Jesus é o pão da vida e que nós viemos à igreja por causa dele, aí nós teremos um avivamento, aí nós teremos alimento para as nossas almas. E olha, eu tenho convicção do que eu vou dizer aqui pela Bíblia Sagrada. Se não tivesse na Bíblia, aleluia, eu vou dizer como eu vi um pastor assembleiano das antigas paraibano falar. Eu louvo a Deus porque eu não estou inventando. Está na Bíblia, posso pregar. Aleluias. Então eu vou pregar o que está na Bíblia. Olha só, e o que é que está na Bíblia, pregador? Aleluias. Os discípulos chegam e falam: mestre, despede a multidão, que eles estão famintos. Aí Jesus disse: dê de comer a eles. Dê de comer a eles. Vamos ver aqui o que a gente arrecada. 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão imensa. Mas Jesus não despede multidão de barriga vazia. Jesus tem prazer em alimentar a igreja. Ele diz: traga o pão aqui. Olha para o céu, eu te dou graças. Eu te dou graças.
E o pão vai multiplicando e vai alimentando, e o alimento vai alimentando, alimentando, e Jesus vai multiplicando e alimentando, e Jesus está multiplicando aqui, está alimentando, e está multiplicando, e está alimentando. Você vai sair daqui alimentado, você vai sair daqui alimentado. Quando Elias, em seu ânimo máximo, ele queria morrer, o anjo veio e fez um pãozinho na brasa para ele. Você vai sair daqui alimentado, e esse pão que tu vai comer aqui vai te dar força para caminhar no mínimo 40 dias. Você crê nessa palavra profética? Jesus está multiplicando o alimento, o pão para as nossas almas. Ei, Deus visita Belém com pão nessa noite. Quem acredita nisso? E olha só, na visita de Deus sobra 12 cestos cheios. Por que sobrou 12 cestos cheios? Porque alguém que não estava ali precisava ser alimentado, e alguém que estava ali tinha que pegar um daqueles cestos para levar pão para quem não estava ali ser alimentado. E eu vou liberar uma palavra profética pelo poder da palavra que eu estou pregando aqui hoje, aleluias. Como está na Bíblia, eu vou falar, vai sobrar aqui nessa noite no mínimo 12 cestos de pães. Pode ser muito mais, eu creio que vai ser muito mais, mas no mínimo 12 vai sobrar aqui hoje. Como assim? Deus está olhando alguém aqui hoje e está dizendo: olha, tem pessoas ali na tua rua que precisam ser alimentados, e eu vou te dar essa responsabilidade. Eu vou te dar esse cesto de pão que sobrou, porque tu vai ganhar a tua rua para Jesus. Outros vão ganhar a cidade, outros vão ganhar o estado, outros vão ganhar, aleluia, a região, outros vão ganhar o país, outros vão ganhar o mundo. Mas nessa noite Deus está escolhendo uma geração de pregadores, de missionários, de evangelistas, de pessoas que vão ganhar almas, de pessoas que vão ser pastores, de moças que serão esposas de pastores, de gente que vai alimentar quem está faminto. Tem uma geração faminta e Deus vai escolher você, aleluias. Deus vai usar você, aleluia. Onde tu não for, a tua voz vai, a tua imagem vai. Eu não sei de que forma será o teu ministério, mas de uma coisa eu sei: Ele está confiando a responsabilidade de um cesto de pão na tua mão. Vai, pregue o evangelho, vai, ganhe almas, vai, alimente o faminto. Não deixe o faminto comer mais porcaria. Leve o pão da vida para ele. Só quem quer levar o pão da vida, levante a mão da glória para Jesus. Agora aqui eu encerro. A visita de pão de Deus foi tão tremenda que a notícia chegou lá nas terras de Moabe. Aí quem estava lá em Moabe decide voltar, e quando volta ainda traz alguém consigo. Tem muita gente que esteve aqui em Belém, que foi dessa igreja, cantou nesses conjuntos, ceiou conosco, e hoje estão em Moabe, estão afastados, estão longe da pátria. Mas Deus, olha o tanto que isso é profético. Eu estou arrupiando até minha sobrancelha aqui. Deus, pastor Juscelino, vai fazer uma visita com pão aqui tão grande nessa igreja, tão grande, que quem está lá em Moabe vai voltar e ainda vai trazer alguém que não conhece a terra. Alabacandarácia, aleluia. Quando eu falo de uma visita de pão, irmão, estou falando de uma visita de pão espiritual. Vai acontecer um reboliço nessa igreja. Eu sei que é promessa e eu vou confirmar pelo poder da palavra. Paralítico vai andar aqui dentro, cego vai enxergar aqui dentro, câncer vai ser curado aqui dentro. Eu sei que Jesus já tem curado muito, já tem feito muito, mas vai acontecer coisas sobrenaturais aqui em nosso meio, aleluia. Se preciso, Deus vai transladar um irmão aqui do lado para o outro, mas nós vamos viver o pão quentinho do evangelho que a igreja primitiva vivia. Te prepara, porque se preciso, Jesus vai ressuscitar morto aqui dentro. Se preciso, Jesus vai curar leproso aqui dentro. Se preciso, alabaia séria, a visita de pão será grande.
grande, vai ser tantos sinais, vai ser tanto prodígio, vai ser tanta salvação de alma, que a notícia vai chegar em Belém, e alguém lá vai dizer: eu preciso voltar, Deus visitou a minha igreja com pão, eu preciso voltar. E alguém vai olhar e vai dizer: eu vou também contigo, a partir de hoje o teu Deus será o meu Deus, eu quero conhecer Belém, eu vou profetizar, quem afastou dessa igreja vai voltar, vai voltar. A notícia da visita de pão vai chegar lá, ele vai vir e ainda vai trazer: te prepara para uma nova safra.